Acorda, Sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira de segunda-feira, dia 2 de junho de 2025. Eu sou o Rodrigo Oliveira e olha só, a semana começa com aquela querela do IOF, né? O Hugo Motta o presidente da Câmara dos Deputados, já tinha pedido que o governo apresentasse uma outra solução em 10 dias, porque a tendência na Câmara dos Deputados é derrubar o decreto presidencial via um projeto de decreto legislativo, e no fim de semana pediu que o IOF, sobre o risco sacado, né, sobre as operações de risco sacado, seja suspenso imediatamente, antes mesmo dos 10 dias. Né? O risco sacado, para quem não lembra, ficou famoso com aquele problema das Americanas. O risco sacado é você tem diversos fornecedores, né, para quem você está devendo, porque você comprou e vai pagar lá na frente, e o fornecedor vai até o banco e fala, olha só, eu tenho isso aqui para receber das Americanas, por exemplo, e então o banco antecipa esse dinheiro e fica recebendo das Americanas. Para quem é fornecedor, isso elimina o risco, né, de pagamento ali, mas e o risco é transferido então para o banco, né? E isso não era considerado uma operação de crédito e agora está sendo considerado uma operação de crédito, e o pessoal aí do varejo está reclamando, né? Obviamente, porque muda a estrutura de custos, né, desse pessoal. Afinal de contas, o fornecedor acaba tendo uma outra negociação com a empresa, já que ele não vai conseguir antecipar esse recurso, né? Não vai conseguir antecipar esse pagamento via essa operação com o banco, né? Em que ele transfere. Então, isso não, até acho que isso é correto, o que o Ministério da Fazenda fez. Isso parece muito, né, com uma operação de crédito. Afinal de contas, o fornecedor está antecipando algo que vai entrar lá na frente, né? E aí a empresa então paga para o banco. No fim das contas, o problema todo é que isso tudo vai se somando à má vontade que o Congresso está com essa história do IOF, né? E aí o governo tem que apresentar alguma medida para compensar isso tudo, ou vai fazer mais cortes, e a parte de cortes que era a grande carta na manga do governo, né? Ameaçar o Congresso com corte de emendas porque ia ter que bloquear mais coisa, não parece estar funcionando, porque o Hugo Motta tem falado que o Congresso fará a sua parte no esforço, né, de contenção aí, de equilíbrio fiscal, digamos assim. Então ficou ruim, ficou bem difícil para o governo essa história. Tem muita coisa aí que vocês devem ter visto no fim de semana falando, olha, só teve projeto de decreto legislativo, que não teve nenhum que derrubou um decreto presidencial desde 2025. Não teve, porque, como eu falei lá no nosso querido vaticinário de Sucupira, o ex-oráculo, quem não leu, inclusive, está lá no nosso Substack, esquinasucupira.substack.com, muito elogiado meu texto, muito obrigado pelos elogios, muito elogiado a nossa newsletter, que é sobre, então, as nossas previsões aí para os próximos dias, semanas, meses e, quiçá, alguns anos. Dessa vez, um pouco mais simplificado, um pouco mais direto, para facilitar a leitura de vocês e também para deixar este que vos fala mais suscetível a passar vergonha por previsões que não se concretizam, né? Como diriam alguns, o vaticinário de Sucupira é onde aqui a gente erra mais cedo, né? Mas vamos lá, de vez em quando a gente acerta também, mas obviamente sempre lembrando que é um exercício de probabilidade futurística e não de bola de cristal ou de qualquer outra coisa que vá predizer o futuro, digamos assim, né? Bom, então, como a gente falava, o que aconteceu nesses últimos 25 anos com decretos presidenciais e o Congresso brigando contra, né, com projetos de decreto legislativo, é que quando você aprova o projeto de decreto legislativo em uma das casas, o governo tira aquela medida, derruba aquele decreto ele mesmo, para não ter que passar essa vergonha de ter um decreto presidencial derrubado pelo Congresso. É claro que no caso
do governo Lula. O governo Lula tem uma vantagem sobre os governos anteriores onde isso aconteceu. O Bolsonaro teve um problema desse, o Temer parece que teve um problema desse também, se não me falha a memória. E os únicos que tiveram derrubado foi lá na época do Collor e do Sarney, porque era novo ainda toda essa história. Lembra, a gente estava saindo da ditadura e eles achavam que deveriam ir até o final. Hoje o pessoal já sabe que o ideal é você reduzir essa exposição, né, a essa vergonha. Então, quando você vê que vai perder, você vai lá e tira a matéria de negociação, de discussão no Congresso. Então, eu imagino, e é isso que eu falava, o vaticinário tá lá, já falou isso, eu imagino que o governo vá retroceder de alguma forma, tira esse decreto do jeito que está, tira o IOF sobre risco sacado, diminui alguma coisa aí sobre remessa internacional e assim vai se organizando, né? Tem uma história de não, vamos buscar outras medidas, né, para aumentar essa arrecadação, mas no fim das contas o que o Hugo Mota está vislumbrando, ou parece estar vislumbrando, é que, olha, está na hora de a gente discutir a reforma administrativa, né? E eu já falei para vocês, isso é um tabu no governo Lula, no governo PT, que é como lidar com uma parcela da sociedade que é historicamente mais ligada aí aos movimentos de esquerda, porque sempre foram muito beneficiados pelo movimento de esquerda, né? Então, tem uma lógica interna muito boa. Os funcionários públicos tendem a ter vencimentos melhores e condições melhores de trabalho quando principalmente o governo Lula esteve à frente da presidência da República. Então, nada mais justo que essas pessoas votem naqueles que os favorecem, porque se você está pensando que a democracia, quando você pensa no coleguinha, né? Não, eu quero que seja melhor para todo mundo. Não é assim que funciona. A democracia é a ditadura da maioria, né? Então a maioria cada um pensa em si, e aquela maioria em que os objetivos individuais são majoritários, então eles vencem, e aí tem as vontades impostas ao restante da população. É assim que funciona, mas como é que se diz, atribuída a Winston Churchill, a frase, eu não sei se é dele mesmo, né? A democracia é o pior dos sistemas, excetuados de todos os outros, né? Então, não adianta, é ruim, mas é bom. É isso. Bom, então, além dessa história do IOF que entrou em vigor em 1º de junho agora, né? Essa história do risco sacado, e o Hugo Mota está cobrando a suspensão imediata disso, porque, afinal de contas, se começa a valer a partir de hoje, né, segunda-feira, porque 1º de junho foi ontem, domingo, né, então não tem banco aberto para você fazer operação de risco sacado, o pessoal paga esse IOF agora, e aí não vai ter como voltar, né? A hora que cair a medida, se cair a medida, não tem como rever esse dinheiro. Além desse problema do IOF, que deve continuar, e aliás, amanhã o Wilson Lima, nosso querido Wilson Lima, estará com a gente também na nossa live para comentar um pouco sobre como é que está esse clima no Congresso com o IOF e outras medidas aí que o governo tem tentado emplacar. Porque o que acontece? Essa má vontade do Congresso com o IOF deve gerar agora aquela famosa obstrução de pauta, né, que a oposição consegue fazer e para tudo até que o IOF seja resolvido, seja discutido. Então, além disso, a gente tem a repercussão, que foi no finalzinho do pregão, já com a bolsa fechada, né, mas os juros ainda estavam funcionando, da revisão da perspectiva da nota brasileira, de crédito brasileira pela Moody's, né, que mudou de positiva para neutra, né? Alguns acham que é uma correção à besteira que fizeram lá atrás, quando disseram que a gente estava próximo do investment grade, né, do grau de investimento, e agora sabemos, como já tínhamos alertado lá na época que eu estava, inclusive, no Antagonista, que essa história de grau de investimento era um sonho de verão, né? E parece que agora a Moody's enterrou de vez essa ideia de que a gente pode ser grau de investimento no curto prazo, que era o que Fernando Haddad tinha prometido a todo mundo. Mas prometer, a gente pode prometer o que quiser, né? É sempre bom, promete coisa boa, vamos atrás de coisa boa, e às vezes dá certo, às vezes não é.
Além, então, dessa história da Moody's, que deve cair um pouco mal no mercado hoje, elevou os juros na sexta-feira, né, os juros futuros. Então deve hoje ter uma repercussão ruim na Bolsa de Valores. Tem outras coisas que devem ajudar a Bolsa a ficar mais negativa no dia de hoje, como, por exemplo, o anúncio do Trump de dobrar a tarifa sobre o alumínio, né? Além disso, né, eu já vou falar sobre o alumínio, mas porque isso afeta mais o Brasil. Além disso, tem acusações do Trump de que a China não estaria cumprindo o acordo de cessar tarifas, digamos assim, feito lá em Genebra, né? A China falou que isso tudo é mentira e que os Estados Unidos é que não estão fazendo a parte deles, né? Então, voltou, como também previsto no nosso vaticinário de Sucupira. Isso vai ter ainda muitas idas e vindas, também não precisa ser grande pensador para imaginar que é isso que vai acontecer. Mas sobre as tarifas do alumínio, o Trump então anunciou que vai dobrar as tarifas de 25% para 50% a partir do dia 4, então quarta-feira. E isso fez com que as ações da Gerdau, siderúrgica, subissem, né? Chegou a subir aí 6%, 4%, agora está em 2 e pouquinho, 2,70% lá nos Estados Unidos, no pré-mercado, né? A ADR, que é aquele recibo de ação da Gerdau que é negociado nos Estados Unidos, e você me pergunta, por que a Gerdau está subindo? A gente já falou sobre isso, se você me acompanha há mais tempo, você já me ouviu falar sobre isso. 47%, mais ou menos 48%, quase 50% da receita da Gerdau vem dos Estados Unidos, de unidades nos Estados Unidos. E a Gerdau, além de tudo, faz o famoso aço longo, né? Que é mais suscetível à substituição do alumínio por esse tipo de aço. Então, como o alumínio fica mais difícil de entrar lá, a Gerdau, como produz lá dentro, deve melhorar a produção lá dentro. E isso faz com que a ação da empresa se valorize. Para as outras, né, CSN, Uzi Minas, a coisa fica ruim porque eles não têm essa vantagem geográfica e também são mais, vendem mais aquele tal do aço plano, né? O aço longo é para construção, infraestrutura, e o aço plano para outras atividades, né? E isso faz com que então essas empresas possam sofrer. A Vale também, né, que exporta minério de ferro, deve ser impactada por essa medida lateralmente, né? Mas acaba que todo esse mau humor com as tarifas volta a reforçar aquela ideia de que você vai ter menos aceleração, né, econômica, menos dinamismo econômico. Isso faz com que as commodities caiam de preço. Por falar em commodities, né, além do minério de ferro, que já está em queda neste começo de dia, se não me falha a memória, vou só confirmar aqui para vocês, minério de ferro em queda de 0,45, o petróleo deve cair lá para frente, mas neste exato momento sobe 3,93 com a confirmação de que a OPEP vai ampliar a produção em mais 411 mil barris por dia. E você me falou, mas se eles vão ampliar, o preço não deveria cair? Deveria, mas o que acontece no mercado? Como o mercado antecipa, né? Compra no fato, vende, compra no boato e vende no fato, nesse caso, o pessoal já tinha precificado essa queda, do preço, né, e o aumento da produção, e aí agora está embolsando o lucro que ganhou nesses últimos dias, então o petróleo subindo. Mas a tendência é que o preço caia. Alguns dizem que não, isso é só porque a demanda está aquecida, né? Alguns produtores de petróleo, e outros dizem não, a Arábia Saudita está pé da vida, que alguns operadores, alguns exploradores de petróleo, não estão cumprindo com a cota que estava combinada, então ela resolveu colocar um monte de petróleo na rua para baixar os preços e castigar esse pessoal aí que tem produção mais cara. Todo mundo tem a produção mais cara que a Arábia Saudita, porque na Arábia Saudita você dá uma pazinha para uma criança, sabe aquela pazinha de brincar na praia? Ela dá uma cavadinha naquelas areias, lá sai petróleo, né? Então o custo de extração de petróleo lá é baixíssimo. Então isso deve lá para frente, né, nos próximos dias, trazer o preço do petróleo um pouco mais para baixo, o que prejudica, obviamente, as empresas que têm aí a commodity como fonte de receita, né? Entre elas, a nossa querida Petrobras. E aí, eu lembrava ontem no Twitter, até deixei um tweet lá falando, olha,
a OPEP aprovou esse aumento de produção, o preço do petróleo passa a cair, né, em tendência de queda mais para frente. E alguém vai falar, mas está subindo hoje. Está subindo, já expliquei por que está subindo, mas passa a cair. E aí a Petrobras tem alguns probleminhas que cheiram um pouco como naquela época da Dilma. Você está contratando CAPEX, né, que são os investimentos para o futuro, e não tem jeito, né? Você vai construir uma plataforma. Aquilo você vai construir para 5, 10 anos, né? Você contrata agora. A Magda já falou que vai contratar não sei quantos navios, FPSO, de exploração, acho que são 50, 40, não sei, mas é bastante coisa. Isso exige investimentos altos, e aí você tem aquele momento em que a Petrobras lá atrás, na época da Dilma, acabou se endividando muito e o petróleo foi abaixo aí de 40 dólares por barril, né? E a Magda já falou inclusive que até 45 a Petrobras aguenta. Depois disso as coisas podem ficar um pouco mais complicadas. Como você não sabe o preço do futuro, essa história de aumentar os gastos e os investimentos de forma muito alta, né, com uma magnitude muito elevada, isso pode trazer o mesmo problema para a Petrobras. Alguém me respondeu lá, o Eduardo Noceira chegou a me responder sobre, olha, mas agora tem a lei das estatais, a governança melhorou muito, não estou falando de corrupção, estou falando de um erro de gestão mesmo, e não é nem um erro, né? É uma gestão que passa a ser um pouco mais arriscada em função de que você pode ter uma redução aí no preço do barril do petróleo se isso continuar do jeito que está com a OPEP+, né? Então, todos esses fatores hoje devem fazer com que o começo da semana seja um começo da semana meio negativo para ativos de risco. Beleza? Depois, hoje ainda sai Focus e aquela coisa toda, mas assim, a agenda tem mais peso aí nos Estados Unidos com o payroll e no Brasil não tem nada de muito relevante, mas a gente vai falando sobre isso amanhã na nossa live do YouTube e no resto da semana também no nosso podcast e nas nossas lives. Não esqueçam que amanhã no YouTube 7h30 estarei ao lado do nosso querido Wilson Lima para falar um pouco mais sobre essa estremecida aí na relação entre governo e Congresso Nacional em função do IOF. Então amanhã todo mundo no YouTube 7h30 no nosso canal, no Esquina Sucupira. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Faltam apenas 15 inscrições para a gente chegar naquela nossa primeira meta de 500 inscritos. Então chama aí o pai, a mãe, a tia, o irmão, o papagaio, o cachorro, faz uma conta para todo mundo e coloca mais 15 inscritos lá no nosso canal do YouTube Esquina Sucupira, beleza? Qualquer coisa é só procurar aí Esquina Sucupira, tanto no Google quanto no YouTube. Você vai achar o nosso canal no YouTube e achar também a nossa newsletter lá no esquinasucupira.substack.com. Beleza? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê amanhã então no YouTube às 7h30. Não percam. Até lá, força Sucupira! Acorda, Sucupira!